Está no ar mais um podcast Faz Sentido? Meu nome é Thiago Salvino. E o meu, Rafael Santos. E este é o Por Trás do Esboço. Vem com a gente. Então, pessoal, esse é um programa novo chamado Por Trás do Esboço, onde a gente vai trabalhar em alguns tópicos, algumas coisas bem interessantes dentro do Faz Sentido. E aí, Rafael, conta pra gente aí como é que veio essa ideia, como é que surgiu, o que é o Por Trás do Esboço, o pessoal tá inteirado do que a gente vai estar trabalhando aqui nesse podcast. Cara, surgiu de um papo muito massa, né, que a gente teve quando a gente tava escolhendo a nossa série, né? A gente decidiu pregar as mesmas coisas, né, na Conexão Livre e na Comunidade Horizonte. E naquele papo ali, né, a gente vendo o livro do Tim Keller, naquela tentação de dar um Ctrl+C, Ctrl+V no Tim Keller, né? Como que você abre um pouco mais o texto do Tim Keller, né? O cara já fala tudo. É difícil, viu? É difícil. É. E como é que você vai explanar o Tim Keller, né? Quem que vai ter essa petulância? Mas a ideia, né, foi trazer as pessoas que nos ouvirem um pouco mais para dentro do nosso processo de exultação naquele texto. A semana é longa, a semana é cheia de desafios, como de todas as pessoas, e a gente tá ali pelejando, né, com um texto da Escritura para compartilhar com as pessoas no domingo. Então, que tal trazer as pessoas um pouco antes do culto, né? Que tal trazer as pessoas para dentro disso e deixar elas sentirem um pouquinho do que a gente sentiu nesse processo? Sim. Como que foi essa... O que a palavra falou com a gente antes, né? Sim. E é legal porque, se a gente for olhar, a gente já tem o YouTube para o pessoal poder assistir a mensagem de novo, ver o que a gente falou ali. Tem lançado ali os podcasts do Faz Sentido também, que é a própria mensagem. E agora a gente acaba trazendo uma outra perspectiva, um outro olhar sobre a mesma mensagem, que talvez as pessoas não tiveram, então não sabem o que aconteceu antes, né? Acho que é legal isso de... É o nosso coração sendo apresentado aqui nessa conversa, nesse podcast, e como é que Deus falou e fluiu através de nós para chegar até no domingo, né? E trazer ali a pregação, trazer aquela mensagem. Muito legal. E cara, isso, eu acho isso legal, mas dá um pouco de medo, né? Porque a gente se expõe, né? Sim. É o nosso coração, é a nossa vida que tá ali. Mas é legal também porque as pessoas vão nos ver assim de alma nua, né? Digamos assim, não é só aquele cara penteadinho, cheirosinho lá falando no domingo de manhã, né? Ou domingo à noite, no seu caso. Vamos ver o que Deus fez, o que Deus quebrou, enfim, durante a semana. Então, vamos lá, né? Legal, perfeito. Vamos lá, fica com a gente e tem certeza que o que você vai ouvir aqui vai ser muito bom e vai edificar a sua vida. Bom, para quem não está nos acompanhando, né, nós estamos trazendo aqui uma exposição do Evangelho de Marcos e usando o livro do Tim Keller, A Cruz do Rei, o Evangelho de Marcos e o livro do Tim Keller, mais o livro do Tim Keller, brincadeira, mas a gente está expondo a Bíblia e também expondo o Tim Keller através dessa nossa série de mensagens. A gente está procurando apresentar esse panorama ali do Evangelho de Marcos, né? Sim. A gente fala muito do Tim Keller, né? Eu sou suspeito porque é meu autor favorito, mas ele traz as coisas com muita clareza, né, no Evangelho de Marcos. E o que eu gosto dele nesse livro é que a chave dele para a interpretação de tudo que ele está falando é o Evangelho. E aí a gente consegue ficar o tempo todo pensando no Evangelho, mesmo dentro da narrativa ali de Jesus, porque às vezes a gente se perde na história, né? Sim. Jesus foi para Galiléia, foi para Cafarnaum, subiu, desceu, foi para cima. Cara, o que tá acontecendo ali? O Evangelho. Né? Então o Tim Keller lembra a gente disso. E bem específico essa última mensagem agora do domingo, que era sobre a cura. Eu até comentei que tinha já dado aula escola dominical, pregado ela mais vezes, e não tinha visto a abordagem que ele tinha apresentado ali, que foi sensacional, né? A gente vai falar isso daqui a pouco, né? Mas só enfatizando esse ponto sobre a exposição do Evangelho, né? Esse trazer do Evangelho e colocar ele como norte para isso. E a gente, quem não tem acompanhado, nós já estamos indo para a quinta mensagem. No último domingo a gente falou sobre a cura, foi o texto de Marcos capítulo 2, do versículo 1 ao 12, que era do paralítico,
que desce ali do telhado, né? E se você quiser acompanhar as outras mensagens, se você ainda não viu, você pode acessar, né? O nosso canal no YouTube. E o YouTube é youtube.com/c/Comunidade Horizonte. Perdão, não é Comunidade Horizonte não, é Palavra na Vida. Olha. C/Palavra na Vida. Você vai ver o Rafael pregando no domingo de manhã. youtube.com/Conexão Livre. Você vai me ver nas pregações da noite. Mas também vai estar na descrição desse nosso podcast os nossos links ali do YouTube para você poder estar acessando. Show. Perfeito. Vamos lá então. A gente vai agora bater esse papo sobre a mensagem do domingo. Vamos a falar aí sobre o que foi, o que é o tema e um breve resumo dessa pregação de domingo passado, que foi sobre a cura do texto de Marcos, capítulo 2, versículo 1 ao 12. Se você tiver com a Bíblia, tiver curiosidade, vá lá, abre e lê. A gente não vai ler aqui os versículos todos, mas abre a sua Bíblia aí e você possa ter uma ideia do que a gente está trazendo aqui. Vamos lá, Thiagão. Falando especificamente sobre a mensagem, né? Eu pensei de dar pro pessoal 2 resumos, o seu e o meu, né? Fala pra gente aí, dá uma resumida no que foi essa mensagem pra você. Resume pra mim aí. Então, como eu tinha falado, é uma mensagem que eu já trouxe ela em outros momentos, em outras perspectivas, em outro momento da vida. E não consegui encarar, olhar para essa mensagem da forma como eu olhei agora, né? Marcos 2 vai trazer ali, depois que Jesus estava fazendo vários milagres, Marcos 1 vai apresentar esses vários milagres, o anúncio do evangelho. Depois que Jesus falou sobre o evangelho, né, as boas novas, ele vai, faz milagres, faz uma mudança tão grande para onde ele estava andando. E aí Marcos 2 nos mostra 4 amigos tentando levar um homem até Jesus. E a princípio o que salta para nós ali é que o homem queria uma cura física, né? Então, e é o que acontece com a gente, né? Essa busca por uma cura física. Física não só na necessidade física, agora corpórea, mas nas nossas necessidades como um todo. E aí, essa perspectiva de ir até Jesus apenas com o intuito de sanar essas necessidades é a forma como nós fazemos muitas vezes, né? Então, olhando aquele texto e vendo como aqueles amigos olhavam para Jesus e o intuito de levar o paralítico até Jesus é para curar aquela necessidade dele, né? Então, entender isso e ver como que nós fazemos com a figura de Jesus, que essa nossa ida até ele, né? Muitas vezes por essa necessidade que nós temos, Jesus vem e apresenta o perdão. Então, isso quebra, né? Ele simplesmente muda ali. Ele fala assim, não, meu filho, peraí. Não é só a sua necessidade. E não é só para isso que eu vim. Porque todo mundo ouvia falar quem era Jesus. E estava querendo ir até ele para poder ter essa necessidade satisfeita, né? E aí, quando encontra com Jesus, ele mostra outra perspectiva. E entender que o anúncio do evangelho, a pessoa de Jesus, a exultação do evangelho, ele envolve especificamente que Jesus proporciona outra coisa, acho que é o ponto-chave da coisa, né? Então, eu fui pego na curva ali, entendendo que, peraí, já vi, é batido isso, mas tem algo a mais que ainda não ressaltou aos meus olhos, e é esse ponto onde Jesus vira ali, né? Apresenta outra perspectiva. Cara, quando eu me deparei com o texto, né, eu pensei, uau, quantas vezes eu já colori essa história na escola dominical quando era criança, né? Muitas e muitas vezes. Acho que todas as combinações de cores possíveis. Exato. Né? E eu pensei, eu já comecei a mensagem pensando assim, o estudo pensando assim, tá, eu preciso achar alguma coisa nova aqui. E eu tava focado só nisso, pensando, eu preciso achar alguma coisa diferente para quando eu for expor esse texto não parecer que ele é batido. E esse pensamento me dominou durante muito tempo da preparação e me atrapalhou, inclusive, até para resumir a ideia que eu tenho aqui. Mas quando eu abandonei isso, quando Deus me ajudou a sair disso, né, desse medo de apresentar o óbvio, de parecer repetitivo, que eu tava com esse medo mesmo,
eu acho que Deus me trouxe para onde Ele queria que eu estivesse. Que é o seguinte, Jesus enxerga o verdadeiro problema. Amém. Sabe? Jesus, ele vê o verdadeiro problema e você não passa na presença dele sem que ele faça uma menção àquilo. E aí eu fui olhar, né? Jesus é a mulher samaritana, Jesus é Nicodemos, Jesus é o jovem rico. Jesus dá umas respostas completamente inusitadas, que a gente nem imaginava. Mas por quê? Porque ele vai onde o metal encontra a carne. Ele vai onde a gente precisa. Então eu resumiria assim, Jesus vê o verdadeiro problema e ele propõe solução para esse problema. Legal isso porque na sua pregação você trouxe esses pontos, né, no domingo de manhã. E à noite eu não trouxe. Eu não caminhei para este olhar, né? E é interessante porque é o mesmo texto, mesma fonte, mas a gente acabou trazendo perspectivas diferentes, até mesmo em função da nossa realidade, perspectiva de vida e experiências, né? E você trazendo esse ponto, para mim era um entendimento, né? Tipo, eu entendi aquilo, mas eu não vi como uma necessidade de trazer esses pontos. Mas acho que complementa muito, né? E acho que é muito válido esses exemplos que você deu na pregação de domingo e que você acabou de trazer agora, né? De como é que Jesus ele vai no ponto chave, né? No cerne da questão, né? Sim. Isso é muito legal, né? Isso abre mais a mente, isso esclarece mais as coisas, né? Sim. Pensando na própria semana mesmo que eu tive, na semana que você teve, quantas orações a gente deve ter feito pra Deus nessa semana, né? Eu até comecei a pregação perguntando, pessoal, gente, e se Deus realizasse todos os nossos sonhos, né? Tudo que a gente gostaria. Cara, teria sido horrível a minha semana, porque quantas orações eu fiz que ele não me respondeu, mas ele me mostrou outros caminhos. A própria mensagem. Ó Deus, me mostra o que eu tenho que falar e tudo mais. E ele mostrou pra mim, cara, você tem que sentir isso aí. Você tem que viver isso aí. Não preocupa com o que você tem que falar. Vamos no verdadeiro problema. Isso é muito bom, cara. O bom de pregar depois de você é que a forma como você me iniciou, eu não ia iniciar, mas eu preciso iniciar daquele jeito. Eu preciso fazer essas perguntas também, porque isso já joga luz e já direciona pra ideia da coisa, né? Ô Thiago, mas, cara, vamos falar um pouquinho pro pessoal como a gente chegou nessas perguntas? Que perguntas foram feitas pra nós antes dessa mensagem pra gente chegar lá e fazer essas perguntas pra eles, sabe? Sim. Pra mim, o ponto-chave da questão, que você não trouxe na pregação de domingo e eu acabei enfatizando na minha pregação à noite, foi o que Keller traz como exemplo ali, que era Eustáquio, do livro ali do Lewis, né, A Jornada do Peregrino. Ele cita trechos de Eustáquio quando ele encontra um tesouro e o encontrar com aquele tesouro transformou ele em um dragão, o encontro dele com Asla, como isso operou dentro dele essa transformação. Ele se transformou em algo por causa dessa ambição, do desejo daquela coisa, e o que Aslan fez com ele nesse momento de transformação. E para mim foi muito importante, foi bem chave, porque eu comecei a linkar com vários pontos da minha história, inclusive do último ano, e como é que eu entendi aquela mensagem, a necessidade do paralítico, como bem semelhante às minhas necessidades. E até coloquei que todos nós somos mancos como paralítico, mas cada um tem a sua deficiência. E a minha deficiência, bem específico, o cerne da questão foi esse momento de baixa que eu tive em relação ao término do relacionamento, a estar literalmente no fundo do poço em vários aspectos, e como eu percebi que o meu coração fazia a projeção e os desejos para várias outras coisas, e eu colocava a minha realização de vida nessas coisas. Mas espera aí, não é isso que vai me deixar feliz, né? Isso são momentos da vida. O que me deixa realmente satisfeito, pleno, completo é o perdão de Deus, é o evangelho. E aí, entender isso foi pesado. Foi tão pesado que eu falei, não, tem que falar isso. E aí tem um outro ponto que foram 3 folhas de esboço que eu larguei para trás, que é o Só final... 3? Só 3. que era o final da mensagem que você pontuou. Não sei se você percebeu que eu não trouxe isso. Mas eu vi, não, eu vou parar aqui, porque acho que para mim o meu momento e o momento onde Deus falou no meu coração bem específico foi com essa história e com a necessidade de que ir até Jesus não é pelas minhas necessidades. Eu posso ir, glória a Deus, porque elas me levam até Jesus, mas o que Jesus me proporciona não é
a satisfação dessa necessidade, mas é o evangelho. Então, trazendo a história do término, do relacionamento, pro meu próprio coração, esse meu desejo por coisas concretas, e o que Deus me proporciona não são coisas concretas. Ele vai, porque ele é Deus, se ele quiser proporcionar, vai proporcionar. Mas é outra coisa que ele proporciona. Então, o meu coração, e onde eu fui confrontado com muita veemência, foi nesse ponto, né? Uhum. Oh, tô quase chorando aqui, Thiago. Mas detalhe que eu ressaltei isso, a minha primeira apresentação com essa história foi tão importante também, foi quando eu realmente tive esse encontro com Aslan. Foi aquele dia que a gente foi buscar os meninos na escola, e você trouxe isso, né? Você tinha perguntado sobre idolatria, não lembro especificamente as palavras, né? Mas você virou e falou assim, você percebeu como isso estava se tornando um ídolo para você? Porque você perguntou, você sentindo falta de quem? Da pessoa ou de ter alguma coisa? Aí eu pensei, não é da pessoa não, é de ter aquilo, porque aquilo era o meu sonho. Lembrei, acho que foi assim, cara, você tá sentindo falta da pessoa ou da vida que você teria com essa pessoa, né? Exatamente. Os filhos, casamento e toda aquela coisa, né? Exatamente. E aí eu falei, não é dela. É do que eu ia ter através daquilo. E aí eu percebi que eu criei no meu coração aquilo como a minha realização para tudo que eu não tive. E eu tinha que ter aquilo, porque aquilo ia ser o ápice da minha história. Mas o ápice da minha história não é aquilo. É o que Jesus fez e a transformação que ele está fazendo no meu coração. Então isso foi muito chave para mim, isso foi muito impactante, né? E ainda lido com essas disposições do coração ainda, mas foi transformador, bem transformador. Eu acho que essa virada na história e essa perspectiva que Jesus apresenta diferente quando ele tem esse contato com o paralítico ali. Porque a gente que ele até fala, né? Opa, pera aí, se fosse alguém do nosso tempo, né? Minha necessidade é outra. E o que a gente faz com Jesus é a mesma coisa. Né? Minha necessidade aqui é outra, Jesus. Não é perdão pelos pecados, porque a gente é muito imediatista. Preciso disso, né? E entender que o perdão é uma perspectiva eterna, futura. E aí, nossa mente ter mudado e o coração mudado para isso acho que é a chave que muitas vezes nos falta, né? A gente encara a vida de uma maneira diferente quando a gente olha para o evangelho dessa forma, né? Cara, isso para mim soa muito profundo. Muito, muito claro, mas eu acredito que a grande maioria das pessoas tem uma dificuldade muito grande em tornar isso prático. Acho que cognitivamente isso está na mente de praticamente todo cristão. Mas na prática, no dia a dia, é como se a gente não conseguisse. E aí você fica com aquela sensação, pelo menos isso que eu pensei enquanto eu estava preparando, aquela sensação de quase. Você quase supera algumas barreiras, você quase cresce em determinadas áreas, mas você está sempre lutando com aquela dificuldade, cognição e prática. E aí ouvindo você agora e lendo aquele texto, quando Jesus dá a resposta completamente esquisita para aquele paralítico, Jesus é como se ele dissesse assim, para tudo e olha para você. Para tudo e olha para você. Olha para quem você é. Esse não é o pior problema. Você pode estar paralítico, cego, surdo, mudo, mas esse não é o pior problema. O pior problema é como o seu coração está, separado de mim. E ele fala, eu quero resolver isso antes. E aí, cara, onde que isso me quebra? Quando a gente chega para Jesus, a gente está falando, Jesus, me dá um empurrãozinho aí para consertar minha própria vida. Jesus, eu preciso de mais disciplina pessoal. Me dá uma ajuda para que eu seja mais disciplinado? Jesus, eu preciso amar mais minha esposa, cuidar melhor dela. Me dá uma força para que eu faça isso. Percebe? A gente já chega na maca para Jesus. Jesus, está aqui minha paralisia, eu preciso andar. Jesus, destrava minha vida. Eu quero viver vida plena. Então você pode destravar a minha vida? E cara, Jesus diz, eu posso. Mas a sua vida começa quando você se relaciona comigo. Mas a gente é, como você falou, imediatista, quer tudo pra ontem e tudo mais. E esse perdão de Jesus não soa tão profundo no dia a dia. E aí vem a dificuldade. E qual que é a dificuldade, cara?
A gente chega para Jesus, eu quero um casamento, eu quero uma graduação, eu quero um emprego, eu preciso de tudo isso para ser feliz, eu preciso de tudo isso para me realizar. O seu perdão, ele é para minha vida religiosa, né? O seu perdão é para quando eu for na igreja, o seu perdão é para quando eu precisar fazer uma oração aqui e tal. Eu separo a coisa. Mas isso só vai se tornar prático, cara, quando eu for capaz de olhar para como eu estou e ver, realmente, eu tô separado de Deus, eu tô na morte, eu tô vivendo de acordo com o meu próprio nariz, pra minha própria ideia, né? Onde meu nariz aponta, quer dizer, eu vou para onde meu nariz aponta, e se Jesus não interferir nisso, eu vou me afundar cada vez mais em mim mesmo. O Keller chama isso, né? A autoabsorção, na pregação anterior. E Jesus fala, a resposta não é você se centrar mais no que você quer, em quem você quer ser ou o que você quer fazer. Mas é o oposto. É você se libertar mais de quem você quer ser, se libertar mais do que você quer ser e se concentrar mais em quem ele é. O Salvador ali na sua frente. Eu acredito que esse movimento começa cognitivo. Tá? Essa entrega, pensar, direcionar o pensamento para isso, abre as portas para a atuação do Espírito, para a mudança que Deus opera na nossa vida. Isso é legal porque os próprios escribas na sequência eram pessoas olhando para dentro deles mesmos, né? Ao confrontar Jesus, como assim? Quem é você para perdoar pecados, né? Então, já parte daquele pressuposto de, opa, peraí, isso aqui tem algo muito maior aqui envolvendo, tipo, minha religiosidade, meu escopo de entender religião, e aí, quem é você para poder falar determinadas coisas, né? Eles já tinham o script de quem Deus era, como Deus trabalhava e o que Deus podia ou não fazer. Exato. Tudo isso era determinado pela forma como eles interpretavam a religião deles. Exato. Cara, é a mesma coisa, gente. A gente tá falando para Deus a mesma coisa. Olha, Deus, você precisa atuar na minha vida relacional, na minha vida profissional e por aí vai. E a gente vai criando scripts para Deus. Quando Deus está dizendo, o seu problema é que você precisa de perdão. E aí onde tudo começa, né? Sim. Legal, cara. Muito bom. Acho que a gente já conseguiu apresentar bem aqui a ideia, né? Do que foi a mensagem, como é que isso trouxe esse impacto para dentro de nós. Se a gente pudesse resumir um pouco essa ideia assim, sobre esperança, qual mensagem de esperança a gente poderia tirar disso de uma forma bem prática para quem está nos ouvindo? Cara, eu diria o seguinte. Jesus entende qual é o verdadeiro problema, mesmo que você não entenda. Amém. Ele sabe o verdadeiro problema e ele tem a solução para o verdadeiro problema. Talvez a gente está trazendo um monte de coisa para cima de nós e perdido em meio a uma pilha de livros sobre autodesenvolvimento, um monte de vídeos sobre motivação e tudo mais. Não estou criticando essas coisas de forma nenhuma, mas talvez a gente está tão sobrecarregado disso, achando que nós temos clareza do problema, mas não temos. Então Jesus entende o verdadeiro problema e ele oferece solução para o verdadeiro problema, que é o perdão. Eu vi um meme ontem falando assim, ver vídeo motivacional às 9 da manhã me desmotiva, né? Acho que tem muita gente já saturada disso já, de ver vídeos motivacionais bem cedo, né? E isso nos faz pensar, né? Opa, peraí. Bem cedo assim, né? Que 9 da manhã já foi, né? Justo. Mas para alguns acho que é bem cedo mesmo. Para alguns é madrugada. É madrugada, né? Verdade. Mas é isso mesmo, cara. Acho que eu concordo muito com o que você falou, né? Acho que tudo que a gente tem visto, né, e ouvido espalhado por aí fora não chega nem perto do que Jesus vai proporcionar, ele vai atuar e a esperança que ele nos dá, né? Acho que a grande chave é entender que essa vida imediatista que a gente tem, comparada sobre o que é o Evangelho e o que o Evangelho transforma, não chega nem perto, né? Então, acho que a base das coisas é entender o descanso. Eu tenho procurado olhar a vida com esse olhar bem mais desprendido. Então, quando eu falo desprendido, de vários aspectos, né? Por mais que o coração seja bem tumultuado ali, mas eu procuro olhar com um olhar desprendido de que Deus é soberano, Ele está no controle, Ele está conduzindo as coisas. E eu espero, aí agora a parte teórica da coisa, eu espero que
eu consiga viver uma vida em descanso, que Deus está no controle. Uhum. Mas constantemente eu sou confrontado com o coração por causa do pecado, de querer realizar o imediatismo, né? Mas eu tenho procurado ter algo mais desprendido daqui, muito mais... Faz sentido, né? Tipo, Faz, cara. correndo. Faz. Enquanto você tá falando aí, pensando nisso que você tá falando, cara, eu diria, Jesus é um Deus que se envolve. Sim. Muitos dos problemas e lutas que a gente enfrenta, ou que a gente sente que enfrenta, cara, a gente fica com aquela sensação, cadê Deus? E talvez por essa sensação nos dominar, a gente fica procurando tanta coisa para tentar dar um empurrãozinho na vida. Mas a gente vê Jesus antes do paralítico, ele toca num leproso. Ele vai lá, o leproso, Senhor, o Senhor quer que eu fique purificado? Quero. Ele toca no leproso, né? Absorve a lepra do leproso e dá a cura para aquele cara. Depois, a gente vê Jesus lá com o paralítico. Ele não pergunta pro paralítico nada. Ele não pergunta pro paralítico, olha, eu vou te curar, seus pecados estão perdoados, mas é o seguinte, agora, cara, ele não faz nada, ele simplesmente diz, toma, eu me envolvo com o seu problema, eu toco o seu problema, eu te dou uma solução para o seu problema e eu não te peço nada em troca. Mesmo que essa solução vá ser difícil pra caramba de ser conquistada por Jesus Cristo, né? É o que ele fala. Você acha que é fácil, né? Fazer isso aqui? Não, não é fácil, é difícil pra caramba, porque envolve morte na cruz. Então ele diz pro paralítico, tá aqui. Eu diria pras pessoas que estão ouvindo a gente, e pra mim, pra você, né? Pensando sobre esperança, Jesus diz, tá aqui. E eu não te peço nada em troca. Mesmo que isso tenha me custado tudo. Eu não te peço nada em troca. Legal. Legal. Muito bom, viu? Curti demais. Top. Ah, bom, cara. Vamos compartilhar um pouquinho, né? Sobre o que Deus fala com a gente, eu diria nos bastidores, né? Onde Ele molda o nosso coração e nos dá uma mensagem para compartilhar com as pessoas. Eu acho isso importante. Legal. Então, pessoal, esse foi mais um podcast Faz Sentido. Na verdade, agora, um novo podcast, um novo quadro por trás do esboço. Espero que tenha feito sentido para você tudo que a gente falou aqui. E fiquei muito feliz com essa conversa que a gente teve. Acho que o que a gente está criando aqui, esse novo programa, né? Acho que vai ser bem interessante. E fica também à disposição para vocês, se vocês quiserem compartilhar, comentar. Acho que é bem interessante. Tem um feedback da galera. Na verdade, tem um feedback da própria pregação. A gente não colocou aqui, durante as nossas conversas, a gente tinha colocado sobre isso, né? Perguntas, dúvidas que o pessoal possa ter durante as nossas mensagens. Verdade. Deixa lá nos comentários do YouTube, né? Exato. Uma pergunta ou, enfim, alguma coisa que gostaria de entender melhor ou alguma coisa que discorda também, né? A gente conversar, enfim. Tenta não magoar nossos sentimentos, é brincadeira. Mas coloca lá, gente. Dúvida, pergunta, o que discorda. Vamos conversar, vamos bater um papo. Acho que é válido, né, Thiago? A gente ter essa abertura, enfim. Perfeito. Show de bola. E aí, fez sentido? Espero que sim, tudo que a gente falou aqui. E agradeço por você ter compartilhado com a gente todos esses minutos até aqui. Valeu, gente. Muito obrigado. Se Deus quiser, até semana que vem. Grande abraço a todos. Cara, foi. Eu acho que a galera agora vai botar um monte de mensagens ríspidas pra magoar nossos sentimentos. Como assim? Como assim? É por causa do que eu falei aqui, né? Não magoe nossos sentimentos. Cara, eu acho que foi bom. Sim, acho que semana que vem a gente pode falar um pouco mais sobre questão de tempo, né? Mostrar pra galera aí que às vezes é difícil preparar, às vezes é complicado. Sim. A vontade que dá de dar um Ctrl-C e um Ctrl-V no Tim Keller, assim, é absurda, né? Acho que se alguém ouvir os meus, vai ver que é, né? Na verdade, o Jaime mandou... Ele viu o vídeo, né, de ontem, do Minuto de Esperança. Aí ele falou assim, mano, tá pesado no Evangelho... No Cruz do Rei. Do Cruz do Rei, né? Eu falei, cara, com certeza. Se você ouvir o podcast aqui, você vai ver que é Tim Keller através do podcast.
Pois é, cara. Mas muito bom, cara. Acho que a gente tem que honrar e agradecer a Deus por Deus ter colocado pessoas, né? Como ele. O evangelho não é Tim Keller, o evangelho é Jesus. Amém. E Deus colocou pessoas como ele para poder nos ajudar a olhar o evangelho em nosso tempo com uma outra ótica diferente. Né? Com certeza, cara. E assim, olha só. Alguém disse, acho que foi o Piper, ele falou o seguinte: toda vez que o Tim Keller tá despreparado, ele cita C.S. Lewis. Então, no nosso caso, toda vez que a gente tá despreparado, a gente cita o Keller. Amém. Entendeu? É livro de cabeceira e bola pra frente. Amém, Santo Keller. Oremos também pela vida dele, né, cara? Pela saúde dele. É verdade. Deus o abençoe. Acho que ele tá com câncer, né? Câncer. Se não me engano, é no pâncreas, né? Pâncreas. Orar a Deus pela vida dele. Justo. Show de bola, Thiagão. Show de Bora, bola. né?